Fala amigos, estamos aqui em mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Brad em dia especialíssimo. Hoje com o co-host Thiago Locke da Eficiência Digital. Obrigado, meu amigo, pela presença. Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a Brad, pessoal da Única. Espero fazer um excelente episódio de podcast aí, Sampa Digital. É isso aí, o pessoal hoje da Agência Única. A gente ainda vai falar sobre consultoria, agência, né? Então hoje a gente está aí com o Alexandre Azevedo. Obrigado pela presença, Alexandre. Olá, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, o pessoal da Brad. Faz esse trabalho tão importante junto aos associados. É uma honra mesmo, nesses 20 anos, estar aqui junto com vocês. Marcelo Carvalho, com voz de dublador ou radialista? Nenhuma das duas, não é minha praia, mas agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho aí do nosso dia a dia, que a gente compartilha muitas coisas semelhantes, né? Sem dúvida, isso é que é o legal da Brad, a gente poder compartilhar experiências e que muitas vezes são as mesmas, né, de necessidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo e inovação de uma agência, e aqui, na verdade, postulantes com 20 anos, pelo menos, aí de estrada, né? Então, eu estou me sentindo pequeno aqui, com meus 11 anos de Hero. Então, putz, é uma satisfação poder trocar com vocês. E antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Thiago, por favor. Sim. Antes disso, falar que a gente estava falando aqui em off, né? A gente tem até alguns trabalhos, embora eu esteja lá em Florianópolis, né? A gente já tem alguns trabalhos em comum, depois a gente já vai conversar e olha que bacana. Legal. É isso aí que é, né, eu acho muito legal, né, em todos esses ambientes, né, de empreendedorismo e tudo mais, né, o quanto a gente consegue fazer contatos. A gente vai falar um pouco também sobre a importância do networking aí nas consultorias, nas agências, né, mas né, tá falando com o Alexandre, enfim, já temos alguns assuntos para sair daqui já com assunto, né, espero que, né, a gente consiga se ajudar. Meu nome é Thiago Locke, eu trabalho aí desde 2008 com consultoria, mas o grande foco, né, sempre foi SEO e CRO. Tenho experiência de mercado, isso é bem bacana. A gente vai falar um pouco também sobre carreira, empreendedorismo, né, o quanto que é importante mercado e o quanto que é importante a gente conseguir também essa experiência de mercado. Trabalho desde 2004, a gente estava falando, faz 20 anos também, né, da Única, né, faz 20 anos também que eu estou de mercado, e atuo hoje exclusivamente como professor, consultor e mentor de empresas SaaS, B2B, pequenas, médias e grandes, aí depende do mercado, mas eu estou, né, fazendo hoje exclusivamente isso, embora, né, eu tenha um background bem legal de mercado também. Que legal. Cara, ter sede em Floripa deve ser um visu, hein, meu querido? Não é à toa que grandes empresas estão indo para lá, né? Então, fica o convite, inclusive, né, pessoal? Vamos fazer mais network entre as Abrades aí, né? Vamos, cara, vamos sim. Fazer uma sessão lá em Florianópolis. Legal demais. Depois a gente vai entrar nesse tópico de network. O Thiago estava falando aqui que em 20 anos a tua empresa cresceu através do teu networking. 100%. Eu nunca prospectei na minha vida. 100%. Nunca prospectei na minha vida. Que coisa maravilhosa, 100% cara. Contatos, um fala pro outro e tal. Boca a boca ainda eu sou do SEO, eu sou do marketing digital, mas o boca a boca, né, pessoal, ainda nada, né, não tem nada melhor, né? Entrega, né? Entrega aquilo que promete. Legal demais. Por favor, Ale. Pô, a Única esse ano então está completando 20 anos. É muita história para contar, muita coisa legal para a gente poder trazer aqui. É uma honra. Eu sou head de planejamento na Única, apoio muito ali as áreas de negócio, áreas de marketing. E, cara, estamos aqui para acrescentar, para compartilhar. Como mesmo o Thiago já mencionou, o mundo é muito pequeno, o mundo corporativo. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com clientes do mesmo segmento. Então, e a ideia hoje é a gente bater um papo, trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo lá na Única para os nossos clientes, das inovações que a gente está de olho, das tendências. Todo mundo falando muito de machine learning, inteligência artificial. Não tem como fugir, é o tema do momento. Vocês estiveram no Texas, lá em Austin agora, né? SXSW? Estivemos, uma experiência incrível para quem pode tá lá, né, ver isso de perto. O festival ele é uma loucura, porque ele tem uma série de atividades, de atrações,
e sempre com esse olhar especial do futuro, né? Um olhar que é para a gente, né, olhar para o futuro, já traçar hipóteses do que pode acontecer e se preparar para esse futuro, que esse futuro uma hora ele vai chegar e a gente tem que estar preparado. Muito bom. Marcelo, palmeirense, pai de 2 meninas, por favor. Exatamente. Presente. Você já falou as melhores partes. Já fiz uma boa introdução. Hoje eu tô como um gerente de negócios na Única, trabalho muito próximo com a Lê, fazemos parte praticamente do mesmo time. Comecei a trabalhar na Única em 2006, quando ainda era uma empresa muito voltada para tecnologia, para publicidade, né? Hoje expandiu muito e estamos aí hoje construindo junto nessa parte ainda voltada para a tecnologia, mas olhando para várias necessidades, várias áreas diferentes dentro das empresas, dentro dos nossos clientes. Muito bom. Bom, entrando então no tema empreendedorismo e inovação, acho que seria legal vocês compartilharem um pouquinho, né, de como é que a coisa começou. Acho que a gente pode começar por você, Thiago. Uhum. Começou como? Consultoria, agência? Como é que foi o começo da eficiência? Então, na verdade, eu até falei um pouco já sobre minha carreira, né, em outros momentos, que foi um pouco diferente, né? Eu comecei como blogueiro. Né? Olha Eu tinha um só! blog de humor, cara, inclusive. Só que no eixo, né, eixo de São Paulo era fácil naquela época, né? Isso lá em 2004, 2006, 2007, por aí. Então, assim, não eram... Eu precisava ter um diferencial, né? O nosso grande diferencial lá era o SEO e o relacionamento que a gente tinha com as pessoas. Então, eu comecei como blogueiro, mas aí... Como é que chamava o blog? Ih, não posso falar, cara. Não posso falar que... Mas quem quiser me procura. Inclusive tem um spoiler no meu @ do Instagram, CCP. Então quem tem aí, né, perto de 40 anos, talvez vai lembrar dessa sigla. E daí então, cara, naquela época o mercado era muito fraco. Isso é importante a gente lembrar também, que faz parte aqui do nosso universo, né? As agências não estavam acostumadas com o digital ainda. Imagina, 2004 era o grande boom, né, das redes sociais, enfim, né, Facebook bombando, né, então ainda tinha o Orkut, o MySpace, né, então era outro mundo. E não tinha profissionais para trabalhar nas agências, né, então eles pegaram aquelas pessoas que trabalhavam, né, no mercado, mas não diretamente profissional. Então eu já comecei em 2004 trabalhando numa grande agência. Então assim, precisava de alguma coisa. Então aí eu fiz meu blog, do meu blog a gente fazia campanhas para grandes empresas, enfim. E aí então eu já abri meu CNPJ em 2008 e comecei paralelamente, né, a dar consultoria, né, para as empresas, fazia os projetos, dava as consultorias para as empresas que chegavam para anunciar no blog. Eu falava, pô, eixo Rio-São Paulo, fora do eixo de São Paulo, né, como eu falei, eu sou lá de Florianópolis, né, quem não conhece o sotaque de Floripa, esse é o sotaque manezinho. Inclusive, dia 23 de março, Florianópolis está de aniversário, então, né, já fica o parabéns aí para minha cidade. E com esse sucesso fora do eixo Rio-São Paulo, a gente falou, cara, o que vocês fazem? O tal do SEO, o tal do CRO, né, que são as minhas, né, grandes escolas, né, de trabalho. Então, foi assim que começou, paralelo. Aí entrei no mercado, comecei a trabalhar em empresas cada vez maiores. Em 2015 entrei na Softplan, que foi na onde, né, o Alexandre falou que a gente tem alguns contatos em comum, que é uma multinacional lá de Florianópolis. E fui colocando minha carreira, né, criando minha carreira lá dentro e até chegando no cargo de gerente e paralelo sempre dando consultoria. Em outubro de 2021 acabou, falei, cara, a consultoria tá muito, né, tava dando muito certo, falei, é o momento, né, saindo da pandemia e tal. Falei, cara, vou sair da Softplan como CLT, digamos assim, né, e continuei como, né, consultor dessa mesma empresa, no qual eu tô até hoje. Então a minha carreira foi diferente da maioria, né? A questão de ser ou não agência, isso é até algo bacana de perguntar para vocês. Assim, não sei se vocês chegaram nesse momento de ter consultoria individualizada, fazendo os freelas, né, o PJ, enfim. Né, nem todo mundo tem, eu acho, esse desejo de falar, não, quero ter uma mega agência e tal. Precisa, não precisa? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que, né, seria interessante também ouvir, né, o lado de vocês, assim, de como foi a carreira, mas quero aprender também um pouco aqui, tá, Lucas? É isso. Por favor. Bom, eu queria vou começar falando sobre um pouco da história da Única, né? Eu estou lá desde 2006. Na verdade, eu tive o privilégio de trabalhar em outras empresas também. Voltei para a Única, de fato, em 2019, nessa minha passagem de agora. Uhum. Mas a Única, ela surgiu para apoiar e atender agências, né? Das grandes agências que tinham e ainda tem hoje no Brasil.
que aí atendiam as empresas mesmo, né? O anunciante, né? Quem veiculava a mídia de fato. E a gente sempre teve esse direcionamento de trabalhar com dados, né? E isso aconteceu desde 2004. 2004, como o Thiago comentou, era muito mecânico, né? Você fazia uma compra de mídia, você tinha que ligar, a agência tinha que ligar em todos os portais, fazer o planejamento de mídia e veicular, mandar criativo para todos os portais. Tudo. Então, imagina uma empresa que precisava ter uma capilaridade grande no Brasil, né? Não ter só grandes portais como o UOL, Globo, mas também pequenos portais que tinham uma presença grande em regiões menores, né, dentro do Brasil. Então era uma loucura. E a Única veio atender essa demanda com ferramenta de ad server na época, que é onde hospeda as peças, hospeda criativo e veicula a campanha. E ela já tinha essa pegada de dados. Ela já tinha um diferencial enorme para os concorrentes, que era a capacidade de traquear não só quantas impressões e cliques tinham aquela campanha, mas também quantas pessoas clicaram num determinado lugar do seu site vindo daquela campanha. Então isso foi um grande diferencial e o que fez a Única ser uma top of mind do mercado de ad server, de agências e anunciantes no Brasil relacionado ao ad server. Com plataforma própria, usando as plataformas do mercado? A Única sempre trouxe parceiros para ajudar, né? Nunca foi o desenvolvimento, né, o foco da Única. Na época a gente era parceiro da Atlas, exclusivo no Brasil, que depois ela foi comprada pelo Facebook, né, pela Meta. Uhum. Mas a gente trabalhou com eles, eu não vou lembrar o ano, então não vou falar, mas por muito tempo a gente trabalhou. Antes que o mercado mudasse muito, o nosso presidente, né, um alô aí pro Robertão, Roberto Eckersdorf, ele que capitaneava esses planejamentos e decisões junto com o comitê que ele tinha na época. Ele ainda está no negócio? Ele ainda é CEO da Única. Ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele tá sempre aí de olho na gente pra gente não fazer besteira, né? Tá tranquilo na vida, né? Tá. Mas ele tem uma outra empresa lá que ele tá trabalhando, também tá mandando muito bem. Legal. Um cara excelente para conversar, se pudesse vir aqui, acho que seria um grande nome para vocês. Esse que é o verdadeiro tubarão, você falou de tubarão, é o verdadeiro tubarão, ele é um deles. Legal. Mas ele já percebeu que você conseguiria ter essa mesma metodologia, esse mesmo mindset, mas também olhando para outras frentes, não só ad server, né? Não só mídia, mas também outras várias demandas que as empresas estavam começando a pedir, né? A querer olhar. Então ele começou a expandir isso. Hoje a Única é uma empresa que está atendendo os clientes com a mesma metodologia, com o mesmo mindset de dados, mas com uma vasta cardápio de parceiros, um vasto cardápio de parceiros, de tecnologias para a gente suportar as necessidades do cliente, porque o mercado amadureceu muito. Sim. Né? Então hoje é legal você ver que do começo para cá a forma de pensar não muda, né? de realmente olhar a importância dos dados no processo do resultado final do cliente, seja para growth, seja para awareness, seja para comunicação com alguém que já é cliente, para você evitar um churn, tudo isso depende muito de dados. E apesar de hoje parecer que isso é óbvio, né? Em 2004 não era tão óbvio assim, né? Ainda era um terreno ainda muito virgem para trabalhar, mas a gente mantém isso ainda até hoje. Então, contar um pouquinho da história da Única foi nessa linha aí, e eu não lembro, acho que o Ale pode falar melhor sobre isso, mas em um determinado momento a Única também expandiu os serviços e começou a trazer uma capacidade de agência. Hoje a gente tem equipe criativa, a gente consegue trabalhar, então eu particularmente vejo que o trabalho de uma consultoria, o trabalho de uma agência são similares, mas não são iguais, são diferentes, né? Eu acho que a consultoria, ela... Same, but different. Exatamente. Acho que depois a gente pode detalhar melhor, mas eu entendo que a consultoria, ela tem, às vezes, uns aspectos um pouco mais técnicos e direcionados, né? Muito especializado, e uma agência não tem, na minha visão, pelo menos no Brasil aqui, né? Ou do que eu conheço de agência e consultoria, mas a Única também tem esse braço, e o Ale foi uma pessoa que ajudou bastante nesse processo, né? Você está há quantos anos, Ale? Vai completar 8 anos. E assim, a Única, ela procurou evoluir junto com o mercado, tá? Então, a gente vê que o mercado evoluiu muito, de marketing digital como um todo. Né? Empresas que eram puramente agências, né, criativas começaram a ter dentro de casa
recursos que viam, analisavam dados enfim, que tem esse olhar especial. E a gente sabe que hoje marketing digital, se você não olha os dados, você nunca vai evoluir, nunca vai crescer. Isso hoje diria que é commodity, né? Mas tem muitas empresas ainda que erram e erram muito. E o que acontece? Quando a gente olha o universo, né, esse landscape de tecnologia, ele vem crescendo cada vez mais. Hoje devem ter perto de 10 mil ferramentas que estão disponíveis. Então, cada vez mais o olhar está menos na tecnologia e mais quem está ali operando a tecnologia. E é isso que a Única procura se diferenciar. A gente tem profissionais certificados, especializados nessas principais marketing clouds, nas principais data techs, que é exatamente para trazer aqui para o mercado brasileiro, mercado latino-americano, e apoiar os clientes, as empresas nessa implementação, que não é fácil, né? Então, você vê as grandes empresas tendo muitos desafios, às vezes com o Adobe, Marketing Cloud da Adobe, quem que vai operar, quem que vai fazer aquela Ferrari andar do jeito que ela tem que andar, né? Ou outras tecnologias. Então, esse desafio é onde a Única ela entra, né? Entra ali para olhar a tecnologia dos clientes, dos anunciantes, ver onde que pode ter o crescimento ali, a evolução, né? Às vezes uma simples troca de tecnologia, um trabalho que a gente fez, por exemplo, para Porto, você consegue reduzir mais de R$1 milhão só em economia de tecnologia. Isso em outras frentes. Então, nesse processo que a Única vem evoluindo, como o Marcelo mencionou, a gente adicionou ali outras competências que não eram da Única, que é a parte criativa, a parte de SEO, parte de gerenciamento de mídia, que um dia a Única ela foi uma consultoria de BI e Martech, e hoje ela é uma consultoria completa. Só para complementar, Lucas, né, o que o Marcelo falou, que o Alexandre também falou, consultoria, né, e agência acho que podem trabalhar inclusive junto, né? Então eu, na minha experiência, por exemplo, eu trabalho com algumas agências, né, e como o Marcelo bem pontuou, acho que a questão aqui são especialidades, são trabalhos complementares, né? Então aqui o pessoal que está ouvindo a gente aqui, seja de agência ou seja consultor, né, tem mercado para todo mundo. Eu acho que cada um se encaixa na sua competência, cada um se encaixa na sua especialidade, né? Enquanto, por exemplo, eu tenho 20 anos de carreira em SEO, né? Uma agência pode ter trabalhos de SEO e a gente pode se complementar, fazer esse trabalho de mentoria, né, e também de consultoria. Eu acho que são trabalhos complementares, acho que tem para todo mundo, cada um no seu quadrado. Acho que dá para fazer tudo junto, sim. Perfeitamente, Thiago, eu concordo. A agência Hero, por exemplo, que eu lidero, é foco em planejamento. E aí, em algumas indústrias, a gente fala, bom, a gente pode centralizar todas essas demandas, mas você já tem fornecedor hoje? Já tenho um fornecedor de 10 anos. Então, mantém ele. Ué, mas você não faz a mesma coisa? Mas ele conhece o teu negócio como ninguém. Então, você está satisfeito com o trabalho que ele vem prestando? Tô. Então, vamos trabalhar junto? Se o meu foco é planejamento, vamos planejar e vamos executar a 4 mãos. Você tem equipe interna para fazer isso também? Então, vamos planejar e vamos executar juntos. Então, eu acredito muito nisso, cara. Por mais que você tenha posicionamentos que você diz, bom, igual a Única hoje, eu posso fazer mais coisas do que eu faço hoje, né? Mas dependendo do parceiro que você está entrando, tem parceiro ali que já conhece o negócio, já faz bem. Não, então peraí, vem cá, vamos somar nesse time. Eu acredito muito nisso. Você estava falando sobre cases, né? E aí, antes da gente entrar, a gente estava falando sobre retail media, né? Não sei se foi pauta lá no SXSW, foi? Foi um dos temas principais, é o tema. Traga-nos novidades. É o tema do momento, principalmente aqui no Brasil, não à toa você vê artigos, conteúdos, matérias. É uma tendência, né? Você saber trabalhar bem esse novo canal, que não é novo, mas que agora vem ganhando toda a importância, todo o destaque que ele precisa ter. E são muitas oportunidades diferentes. Você pode encontrar, né, dentro desse universo de retail media, diferentes players em diferentes canais. É o que a gente sempre fala, né? Marketing digital, o marketing, né, tá onde o cliente está. Então, quando você traça uma estratégia, você define ali personas, audiências, e muitas vezes a sua persona, a sua audiência, ela tá lá, né, no varejo, tá ali. E você, de alguma maneira, pode aproveitar aquele canal e mostrar a sua empresa, né? E mostrar o seu produto
porque ali, naquele momento, é o momento certo para vender. Então, depende muito da estratégia de cada empresa. E esse, sim, foi um tema bastante discutido lá no SXSW, junto também com inteligência artificial. E todos os grandes grupos de comunicação estão, né, se adequando para esse novo modelo, né? Você vê aí surgimento de grandes players de publicidade, Globo Ads e outros, né, que são de veículos de comunicação. Então a gente tem que saber explorar esse novo canal, tem que saber onde está a sua audiência e trabalhar bem esses canais, né? Alexandre, acho que vale a pena, sei lá, um minutinho só para explicar, assim, talvez tem gente que está boiando um pouco nesse assunto, né? Fala um pouco mais sobre esse novo, que não é tão novo assim. Né? Será que a nossa audiência entender um pouquinho melhor, eu acho, esses conceitos, né? Claro, com certeza. O retail media, por exemplo, a gente sabe que tem muitas empresas no varejo que são gigantes, né? Vou dar um exemplo da Amazon, que acho que é um dos principais. Mercado Livre. Mercado Livre, né, para a América Latina, principalmente Brasil. E quando a gente olha, por exemplo, no mercado americano, que é um dos mercados que a Única também atua, você vê que 90% das transações de online ocorrem na Amazon. Então, quando você vai fazer toda uma estratégia de marketing digital, você não está, né, na Amazon, não trabalhar bem aquele canal, que é um canal ultra importante, na verdade é um tiro no pé. E aqui é a mesma coisa, né? A gente vê o crescimento absurdo desses aplicativos, né? Que a gente tem ali o iFood, tem ali o Uber Eats, que são também oportunidades de você divulgar seu produto. Mercado Livre, claro. Então, esse é o tipo de publicidade que seria o retail media, que é você estar ali, né, no que seria não um publisher, mas seria um varejista, né, alguém que realmente comercializa, e explorar ao máximo ali as ferramentas de mídia que ele dispõe. Então, esse é o segredo, é você olhar, por exemplo, na Amazon, tem muita questão de keyword, você trabalhar bem as keywords, você está sempre atualizando sua loja, você garantir com que as pessoas, né, que você tem interesse, a persona, encontre você, mesmo você não estando num canal de mídia tradicional. Parafraseando o Chitãozinho e Chororó, você lembra do artista vai onde o povo está? A mídia vai aonde a audiência está. É por aí, né, de retail media. Dificuldades, algum desafio em relação a BI, análise de dados para retorno com retail media, ou não? Enfim, como é que é isso hoje? Eu falaria mais de uma forma geral, Por não favor. só retail media. Vambora. Eu acho que isso, e assim, quando você fala de BI, isso passa muito pela cultura da empresa. E, cara, a cultura da empresa é um negócio muito difícil de você mudar. É difícil você ter uma consultoria. A minha consultoria muda a cultura da sua empresa. Imagina que complicado, né? Desafio. Você pega uma empresa com 5.000 funcionários, como é que você faz? Né? Então, hoje você vê, às vezes, empresas gigantescas que as pessoas que sentam próximas são de áreas diferentes, estão vendo números diferentes, relatórios diferentes, de tecnologias diferentes e estão tentando resolver a situação por e-mail ainda. Então, como é que você consegue mudar e o negócio está rolando? Né? Você está vendendo na loja, você está vendendo serviço, então você não pode parar. Então, como é que você consegue fazer isso? Né? Isso é uma grande dificuldade, um grande desafio para todas as empresas, principalmente as grandes. Né, que tem que ter uma estrutura, às vezes tem governança corporativa envolvida, então você tem que ter uma série de regras e uma estrutura muito grande. E você trabalhar com BI, no caso, para tentar ser um pouco mais simplista, vou falar BI, né, mas trabalhar com BI para todo mundo, conseguir transformar todos os seus funcionários em pessoas analíticas, ao invés de você ter uma área de pessoas analíticas para suportar todo mundo, é muito complicado. E eu acho que para retail media, ou para qualquer tipo de mídia, ou para cadeia de suprimento, para jurídico, para marketing, para TI, para operação, eu acho que os desafios passam muito por isso. E por incrível que pareça, pelo menos na minha experiência, nem sempre a maior empresa tem o maior conjunto de dados, né? O data layer aqui nem sempre funciona tão bem. Eu já peguei empresas muito menores, né, que tinham uma integração de dados entre as áreas, principalmente, né? Marketing, vendas, enfim. Pô, a gente não sabe qual é a fonte de tráfego que tem o maior ticket médio, né? Parece uma coisa tão simples, mas nem todo mundo tem isso, né? Vocês passam por isso também? Cara, demais, demais. Você chega numa empresa grande, você fala, olha, a gente consegue te ajudar a você olhar
qualquer análise de cliente, você ter sempre o lifetime value dela atrelar. O cara fala, ok, isso aí vai mudar minha vida. E assim, é uma coisa que acho que se você pega uma empresa pequena, se você pegar a sua consultoria, por exemplo, você vai ter uma facilidade grande para fazer isso, né? Quanto mais complexa a estrutura, quanto maior a estrutura, mais difícil é fazer. E eu acho que essas empresas, pelo menos nos temas que a gente trabalha, BI, digital, AI, que está vindo agora muito forte, nem dá mais para falar como tendência, né? Isso foi sendo acoplado à estrutura da empresa, né? Elas não nasceram com essa capacidade. Então, por isso que muitas vezes você vê às vezes, uma empresa que vem num mercado para tentar fazer uma disrupção dos players tradicionais, sendo totalmente digital, com uma outra cultura e tudo mais, muitas vezes as empresas, muitas vezes não, mas algumas vezes elas têm sucesso. Elas conseguem ter um sucesso muito grande nisso, né? Porque ela já nasce um pouco mais organizada. Fazendo um paralelo com cidade, imagina São Paulo que foi crescendo e depois você viu que está totalmente desorganizado. Como é que você consegue arrumar isso? É difícil, né? Show. Cultura, né, cara? O que você falou faz total sentido. Tem empresas pequenas que têm muito mais cultura de analítica do que empresas maiores, né? Sem dúvida. E tem um ponto que também que eu acho que é o outro lado da moeda, assim, que isso está evoluindo muito rápido também, né? A tecnologia está evoluindo muito rápido. O que antes era muito tabu, por exemplo, a gente está falando muito de tecnologias que colocam o cliente no centro. Né? Então, você tomar decisões entendendo o que é o melhor para aquele cliente em específico. Né? Se você tem interesse de fazer uma mídia para esse cliente, qual é o melhor momento, qual é a melhor mensagem para cada cliente. E antes, se você falasse isso em 2012, 2013, o cara fala, não, sai daqui, você jamais vai trabalhar com o meu dado. Como assim? Uma empresa terceira vai acessar meu... E hoje, cara, as pessoas estão falando de como trabalhar esqueci agora o nome exatamente, mas com compartilhamento de dados entre empresas num ambiente, data clean room, que eles chamam, né? Você ter uma estrutura de uma cloud, por exemplo, uma Amazon, e você ter ali uma capacidade de compartilhar dados anonimizados entre empresas para você ter benefícios mútuos. Então, olha aonde a gente chegou 11 anos depois, 10 anos depois. Né? E por quê? Porque a tecnologia foi evoluindo, mas também a maturidade dos profissionais. Né? Hoje, grandes empresas também, por mais organizado que sejam, você tem cada profissional lá dentro dessas empresas que é um negócio de louco. Né? O currículo deles, a capacidade, a inteligência, capacidade de execução desses profissionais é incrível. Então, a maturidade das empresas que são as pessoas envolvidas aumentou muito. Então, eu acho que isso pode mudar, mas é complicado, porque você tem todo um processo, às vezes, de empresas centenárias que você vai ter que ir adaptando um pouquinho. A LGPD deu uma acelerada nisso, né? Eu acho que sim. Eu acho que a LGPD veio para dar uma acelerada, não foi o ideal, mas nem toda empresa também tem o seu compliance feito. Eu acho que isso é outra coisa, pessoal, né, por mais, né, o pessoal da Abrad, por favor, né, vamos fazer nossa política de privacidade, termos de uso, correr atrás de um especialista em direito digital, entender um pouco mais, né, como que funciona esse universo de LGPD, de compliance, onde que a gente pode entrar, né, como que a gente vai compartilhar dados. Eu acho que isso é bem importante. Eu, né, hoje eu atuo com 18 clientes, então, né, do Brasil e né, alguns de outros lugares do mundo, né, mas ainda a maioria aqui é no Brasil. E, cara, eu tenho acesso a todos os dados dessa empresa. Então, eu fui atrás de um modelo de contrato com um especialista em direito digital. Então, já que a gente está aqui falando de direito digital, né, de empresas digitais, acho que é importante a gente ter, né, esse direcionamento. Então, se tu vai chegar num cliente pedindo dados, né, tentando entender como conectar com as suas próprias ferramentas e tudo mais, eu acho que é importante saber fazer, né, o seu próprio BI, né, o seu próprio compliance. Então, eu acho que as empresas precisam entender um pouco isso, e a LGPD eu acho que veio para dar uma acelerada nesse processo. É legal, porque a gente estava falando até num dos episódios anteriores sobre a dificuldade de alguns players, aí não vou me ater ao tamanho da empresa, mas em compartilhar alguns dados, por exemplo, de CRM, para você conseguir chegar nas métricas de resultado, de investimento e retorno. E eu acho que esse é um caminho.
foi bem observado o que você colocou. Peraí, mas a tua agência, a tua consultoria tem um processo para receber esses dados? Porque senão a empresa pode dizer, não, então deixa em casa que aqui eu faço. Me dá esses números, me dá esses KPIs que o resto a gente faz aqui. Ou NDA, enfim, né? Por exemplo, quando a empresa não tem, eu falo, olha, né, quando eu vou fechar um contrato, eu pergunto, né? Vocês têm modelo de contrato? Se não tiverem, tudo bem, eu tenho o meu. Ou, vocês têm algum NDA aí para eu assinar? Não, tem privacidade? Não, então eu tenho o meu. Tem um advogado à disposição? Não, então eu tenho o meu. Então, pelo menos a gente já pode se antecipar um pouco se tiver esse tipo de problema, né? Como empresa, né? Como consultoria, enfim. Como é que é na Única essa questão de análise de dados? Vocês vão até onde tem cliente que diz, não, eu prefiro fazer essa análise internamente? Como é que é isso? A Única, ela trabalha, né, de ponta a ponta. Então, vai muito da necessidade do cliente, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a Única pode atuar na arquitetura de dados, na engenharia dos dados, pode trabalhar na modelagem dos dados, né, fazer, por exemplo, propensão, né, lead scoring. A Única pode fazer toda a parte de data vis, né, então fazer aqueles dashboards bonitos, executivos para os líderes. E está muito na moda agora, né, já é uma evolução, né, dos dados, o Self-Service BI, que é de uma maneira você utilizar tecnologias para tornar fácil o acesso à informação e não ficar só apenas restrito a um departamento ou aqueles profissionais que já estão acostumados e especializados com BI. Então também a Única atua muitas vezes no desenvolvimento de uma visão realmente self-service, de estar ali os principais KPIs, os principais QBRs, os principais, vamos dizer assim, dashboards que o cliente ele tem que consultar, e isso também você cria automações. Você pode, por exemplo, criar alertas para quando dá um pico muito grande ou um vale, né, para você poder já imediatamente atuar, porque os dados hoje, você trabalhar com os dados em tempo real é um dos grandes segredos, que é você atuar rápido, algo que você demoraria 48 horas para tomar uma decisão, em 5 minutos você já viu, identifica o que já aciona o responsável e já, né, ajusta ali o ponteiro da campanha ou da iniciativa que você estiver fazendo. Isso, em relação à mídia, muda tudo, né? Porque se você for demorar para tomar alguma atitude, você já queimou ali, né? Faz todo sentido. Todo projeto da Única tem uma camada analítica ali, né? A gente tem clientes onde o nosso foco com eles é a governança de dados. E aí a gente tem um foco muito grande em conservar as tecnologias que trazem números, trazem insights, né? Ou seja, a gente garantir que o dado tem qualidade, que o dado está chegando certinho e que da diretoria ao chão de fábrica as pessoas estão olhando o dado correto, né? Com qualidade. Então tem projetos desse. Mas todo projeto nosso tem uma camada analítica também, né? Por exemplo, SEO, clientes que a gente tem que nós aplicamos técnicas de SEO. O Thiago, não precisa nem falar isso para ele, né? O cara já é referência demais nisso, mas se você não continua analisando, se você não faz uma análise prévia, né, da situação e não continua analisando com as suas ações, com o que você for fazendo, você não sabe o que os seus concorrentes estão fazendo, em que lugar você está, o que você pode fazer para melhorar. Mesma coisa para CRO, para projetos de growth. A ideia é que a gente use a nossa camada, a nossa capacidade analítica para conseguir direcionar resultado aos nossos clientes, né? Então, eu acho que é uma coisa legal. Hoje tem muito espaço. Essas grandes empresas precisam de parceiros, precisam de especialização. Você estava falando de agência e consultoria. Muitas vezes uma grande agência já é uma fornecedora de uma grande empresa há 10, 15, 20 anos. Então eles têm um relacionamento incrível e conhecem muito. Só que eles não têm especialização normalmente. Eles têm que atender uma série de frentes, então eles não conseguem ter recursos para se especializar em uma área só, ou duas. Eles têm que compartilhar esses recursos com todos os departamentos. Então isso eu acho que a Brad, por exemplo, é um ambiente que pode, e a associação que pode ajudar muito, né? Porque pode criar um ambiente mais leve para a gente compartilhar entre consultorias, agências, freelas, digamos assim, para que a gente consiga se ajudar também, né? Mostrar o que a gente faz, pontos fracos, fortes.
E só um comentário, tem um caso que exemplifica bem assim, como o nosso trabalho sempre começa a fundação a partir da análise dos dados, né? Às vezes para uma reformulação de um site, né? Então a primeira coisa que a gente faz não é olhar apenas o design, olhar a experiência do usuário, mas já analisar os dados de navegação daquele site anteriormente. Então já dali você tira insights. Vou dar um exemplo. Teve um cliente do setor financeiro que a gente, né, logo de cara identificou um comportamento muito comum do usuário, que era bater na home page e depois já ir para a página de quem somos. E isso já mostra ali um comportamento que o usuário ele quer confiar em você. Então ele está ali, né, pesquisando sobre você, quem é você. Então ali aquela sua página, na reformulação, ela tem que ser uma das mais fortes, tem que ser onde tem o maior número de argumentos, para quando o usuário ele voltar de novo na página de quem somos, ele falar, não, eu confio nessa empresa, agora eu vou dar andamento na minha jornada de conversão. Tem muita... Isso quando a gente tem uma marca que ela já tem, por exemplo, um tracking ali, alguma coisa que faz um heatmap. Mas e quando não tem? Como é que vocês fazem para desenhar um projeto desse, por exemplo, de reformulação de site? Se faz ali a configuração, colhe os dados durante um tempo para poder ter essa análise de UX, de comportamento? Aí depende muito da urgência do cliente, tá? O que você falou realmente seria o ideal, né? Primeiro arrumar a casa, para depois começar, né? Então, primeiro criar a fundação, ter ali o plano de métricas bem estruturado, você ter a visão daquilo que você quer ter do seu site. Se tiver esse tempo, maravilhoso. Se não, realmente, aí você tem que fazer todo um outro trabalho que é de entender o negócio, de realmente falar, qual que é a história que eu quero contar aqui, como que eu vou contar ela de uma maneira que o meu usuário rapidamente saiba o que eu faço, confie, né? Veja cases de sucesso e fala, não, legal, eu vou dar uma chance para essa empresa. Mas sim, todo o trabalho que a gente faz, a fundação é o tracking. Então vai fazer um trabalho de mídia performance, de SEO, vai fazer um trabalho de mídias sociais, você tem que ter certeza que você está coletando as informações ali para você otimizar, senão você sempre vai fazer um esforço grande e depois você quase volta a estaca zero, né? Um tiro no escuro, né? O cara vai mensurar com base em quê, né? Eu sempre falo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sempre falo nas minhas consultorias, né? Tipo, a gente não tá tendo resultado, mas como é que tu sabe que não tá resultado? Tu mede? Ah, não. Então como é que tu sabe? Não tá vendendo, beleza, mas a venda é o final do processo, né? E o início? Como a gente faz? Perfeito. Ô, Thiago, já abrindo um parênteses aqui, me lembrei de um negócio, como você é da área de SEO, esse assunto de cookies de terceiros agora, como é que você vê para mídia e para conseguir ter uma assertividade de público, métrica? Qual que é a tua Para visão desse SEO negócio? não afetou tanto assim, né? A questão mais, de fato, é mídia paga, né? Afetou SEO de modo indireto, porque muito tráfego de remarketing, por exemplo, vem de origem original SEO, né? Então, para a questão de SEO não modificou muito, não. Agora, de mídia, eu acho que talvez, não sei se vocês conhecem mais, não sou. Modificou bastante. Sim, e as empresas já estão se adaptando, né? Algumas mais rápidas que as outras, mas realmente é um processo que não é só lei, é também as próprias empresas que são detentoras das tecnologias que estão fazendo esse movimento, né? Por exemplo, Mozilla Firefox, o Chrome, que o Google vai fazer, que já tá no processo, né? De não permitir mais cookies de terceiro, pixels de terceiro, que é a fortaleza, por exemplo, de uma série de empresas que faz mídia e que são grandes parceiros de clientes, né? Às vezes você tem clientes que uma das maiores fontes de venda é afiliado. É uma empresa que precisa botar um pixel ali no teu site, na sua estrutura de e-commerce, para conseguir te trazer lead. Então, realmente, assim, eu acho que elas ainda vão ter utilidade, porque a tecnologia ela está desenvolvida para também já não vai descartar, né? Mas essas empresas também vão precisar olhar com carinho para isso, porque já está acontecendo aqui. Está acontecendo principalmente com browsers que ainda não são tão representativos no Brasil, né? Como é o Google Chrome, mas óbvio que não pode ignorar isso.
mas principalmente iOS, né? iOS, a Apple acho que deve ter tido agora recente uma, eu não lembro, tem acho que ATP, alguma coisa da Apple. Atualização? É de Apple Tracking Policy ou Transparency Policy, alguma coisa assim, e que barra muita coisa, né? Tanto é que, eu não sei, acho que você tem Apple, né? Não sei se você tem Apple. De todos os aplicativos, você tem o domínio do que você quer ou não quer que colete, entendeu? Eu até ouvi Se é durante o uso do app, não É. é o tempo inteiro. Não, e tem Os tem terceiros mais ou coisas não, no até, caso, né? tem mais coisas, que esse que você comentou tem no Android também. Mas eu lembro que a Apple, usava a Apple até pouco tempo atrás, e aí já tem alguns modais que apresentam ali, alguns disclaimers ali, ó, falou, olha, se você quiser, você não precisa dar esse tipo de informação, então já é muito mais detalhado. E até eu vi eu não sei se é verdade, né, mas que desenvolvedores já não querem desenvolver tanto para a Apple por causa dessas barreiras que eles estão colocando, né, que é uma coisa que atende ao cliente final. É positivo. E aí você atende ao cliente final e o cliente final começa a comprar mais Apple, o desenvolvedor vai fazer para quem, né? É a história que você falou lá, eu não lembro agora qual foi a tua analogia aí tem que estar onde o povo tá, né? Sim. Estãozinho chororó. Mas esse é um ponto que é um dos pontos críticos. É um dos pontos, como você consegue coletar dado sem envolver a máquina da pessoa, né, necessariamente, diretamente. Você ficar coletando dado a rodo ali, né? Tem tipos de tecnologia, por exemplo, que caíram totalmente em desuso por causa disso e pela evolução da tecnologia. O ad server que eu comentei, né, por um bom tempo ele caiu completamente em desuso pela vinda de outras tecnologias que, por exemplo, quando Meta e Google começaram a ter as próprias tecnologias para compra de publicidade e outras empresas vieram também com a tal da mídia programática, a tecnologia cai em desuso, né? E essa parte de dados, coleta de dados third party, como falam assim, elas também caíram em desuso. E agora, principalmente com essa questão do pixel de terceiro, isso vai piorar ainda mais, né? Mas tem empresas que exageram também, né? Tipo, arquivo, um app de lanterna quer saber os teus contatos e... O app de lanterna pode tirar. App que liga isqueiro, né? Você fica com o isqueiro ligado. Posso coletar? Posso tirar foto de vez em quando? Mas tem algum caminho que vocês dizem assim, bom, beleza, não temos mais essas informações, não temos mais esses dados, mas e aí, vamos trabalhar como agora? Vamos trabalhar o que a gente tem na base? Vamos trabalhar sei lá... Não, você hoje tem tecnologia para você conseguir, não vou falar driblar as imposições que estão colocando, você se adaptar a elas, né? Então você não pode pixel de terceiro, mas você pode ter tecnologia que coleta dado com uma tag first party, digamos assim, onde o browser identifica que é uma tag da empresa, né, que tem o site, e aí via servidora, né, ou seja, nada acontece dentro do browser do cliente, né, ela consegue mandar todas as informações necessárias. Então, você não perde capacidade, você vai ter que adaptar um pouco mais, né? E aí você tem uma série de empresas, tecnologias, consultoria que está desenvolvendo soluções para isso. Nós também, aqui nós temos isso, que a gente pode apoiar varejistas e empresas que dependem de parceiros para apresentar seus produtos e seus serviços, né? Então, realmente, assim, tem como, mas a gente muitas vezes fala que é sobre caso de uso, sobre ROI, sobre retorno, mas, assim, de fato, cara, honestamente, tem muito projeto que é o cost of doing business. Você precisa investir para que o seu negócio aconteça da forma que você quer. Isso não necessariamente vai te trazer valor diretamente ele. E o que você vai ter não vai te trazer valor diretamente, vai trazer indiretamente, mas é um custo para você poder ter, por exemplo, no caso que a gente está falando sobre pixel de terceiro, para que você consiga manter uma personalização boa para o seu cliente. Ou seja, um palmeirense não vê uma camisa do Corinthians no site do UOL, você precisa de tecnologia. Se você hoje tem problemas relacionados a leis federais e o Google Chrome barrando o pixel de terceiro, você precisa achar tecnologia que te permita fazer isso sem ferir essas definições. E é o custo de fazer negócio, é o cost of doing business. Então, isso é normal. Inteligência artificial vai entrar nessa. Eu estava ouvindo
uma matéria, uma entrevista com um diretor de finanças, eu acho, do iFood, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falando sobre como eles colocaram inteligência artificial em todo o processo de logística deles. E aí eu parei de ouvir a entrevista, eu não sei se colocaram em outras áreas também. Mas ele falou, hoje o iFood é uma empresa de inteligência artificial, né? A gente tem muita coisa em inteligência artificial. E é algo que eles viram valor, mas eles viram que tinha que ser uma coisa feita de uma forma muito estrutural. E não só como projeto, mas quanto que vai me gerar de ROI? Eu acho que eu vi essa reportagem. Não sei se foi do iFood ou de outra empresa, com um rastreamento de todos os produtos, de tudo ali. Eu acho que não foi do iFood, foi outro. Mas é uma realidade, né? É uma realidade. Bom, falando sobre desafios do empreendedorismo e esse poder de adaptação, né? De resiliência, né, das empresas. A gente está falando agora não é nem mais uma tendência, é uma realidade, a inteligência artificial, né? Como é que vocês estão se adaptando a isso e surfando, Thiago, essa onda? Então, agora em março teve uma atualização de algoritmo que o Google ele balançou as bases, né, de quem trabalha com tráfego orgânico principalmente, né? Então, inteligência artificial hoje, principalmente para quem depende, né, de fontes de tráfego SEO, enfim, né, ele tem que tomar bastante cuidado, porque, né, o algoritmo agora de março ele veio, né, para tentar dar uma freada nisso. Embora o Google tenha, né, o Gemini, né, o antigo Bard, enfim, né, ele falou, cara, calma lá. Quem achava que usar inteligência artificial, por exemplo, a produção massiva de conteúdo, né, para tentar, né, então já fica a dica aí para você empresário, pessoal, inteligência artificial é para somar, né, para, né, complementar trabalho, para dar agilidade, celeridade aos seus processos. Não é para, né, a galera achou que, né, headcount ia cortar pela metade. Não, não é, né? Então é pegar o teu redator, por exemplo, se for o caso, ou o teu designer, se for o caso de imagens, enfim, e fazer com que ele faça o uso e dar celeridade para o trabalho dele, né? Então conseguir validar algumas situações e tal. Então, para quem está pensando nesse mercado, principalmente de tráfego orgânico, né, de SEO, vamos tomar cuidado que os buscadores estão de olho, né? E fora que, obviamente, né, pessoal, a gente precisa ter esse contato, a gente falou de persona, né? Ninguém conhece melhor a persona do que quem é o próprio empresário, quem está lidando diretamente com o seu público-alvo. Então, conheça seu público-alvo, tente usar essas inteligências para complementar o seu trabalho. Como que você faz para ficar em dia com as mudanças do Google em relação? Você tem que ter um time ali especialista para ler tudo e entender os impactos? Cara, então, a gente tem hoje, né, 3 mil mudanças por ano, em média, no Google. Oh. Mas calma lá, gente. É assim, 4, 5 core que a gente chama, né? O Google, agora em março, ele fez uma coisa que eu não lembro, em 20 anos de mercado, não lembro que tinha feito. Em um único dia, ele lançou duas atualizações de algoritmo, né? A core, né, que é uma, né, de cérebro de algoritmo, e o Link Span Update, que é a forma como os sites se linkam entre si ali para ver se tem alguma coisa estranha, né, isso no mesmo dia. Então, para ficar por dentro, primeiro que, né, como eu dou aula também, então eu preciso estar direto. O Twitter, o X do Google é muito ativo, né? Ele tem um blog também oficial. Então, assim, né, bebam da fonte. Então, eu bebo muito da fonte. Né? E os testes dos meus clientes aí sim ficam por conta dos meus. Hoje eu tenho 12 funcionários, né? Então, fica aí, todos eles são sêniores. Então, assim, a gente falou de dados, né? Então, eu invisto muito em dados na minha empresa também. Então, a minha forma de conseguir ter essa assertividade foi pegando pessoas sempre sêniores na minha equipe. Então, né, eles fazem uma triagem de dados, digamos assim, me apresentam esses dados e eu apresento os meus clientes, né, à frente. É assim que funciona dentro do meu processo. Protocolo, né? Porque tanta mudança assim, você tem que ter um processo bem definido, né? E tem ferramentas que são diárias, isso que é interessante, né? Então, dentro do SEO, por exemplo, tem SEMrush, ABSuggest, enfim, tem várias ferramentas, né? E a atualização deles são diária. Então, o próprio Search Console, né, que é a própria ferramenta do Google. Então, quem não tem, pessoal, o Search Console é o oficial e gratuito do Google. Então, quem não quiser, aí instala. Então, é lá que eu bebo da fonte. Boa, boa. Legal. Legal, belas dicas, meus amigos. Belas dicas. Então, do nosso lado aqui, a gente, por exemplo, a gente tem tecnologias parceiras como a Adobe. E aí você tem clientes que usam a Adobe, várias tecnologias da cloud do Adobe. E aí, de repente, a Adobe vem e adiciona uma camada de inteligência artificial. Então, você, por exemplo, você tem um Analytics, uma ferramenta de Analytics da Adobe lá no cliente. De repente, você pode criar um dashboard
e você fala, olha, tira insights aqui para mim. Tem lá o Sensei, Adobe Sensei, que ele entende ali, por exemplo, olha, houve um aumento de 15% no ticket médio, e aqui estão as principais variáveis que contribuíram para isso. Ele traz todos os relatórios e mostra o peso de cada variável para o aumento desse ROI. Então você imagina isso para uma pessoa que precisa hoje pedir por e-mail para uma determinada área para fazer uma análise de ROI, e isso vai pedir para um fornecedor, e o fornecedor vai botar internamente para rodar, e o negócio vai levar 2 semanas, 3 semanas, e quando você vai ver já passou muito tempo, né? Então você ter uma capacidade, um aliado desse é muito bom. Isso é bom para nós também, né? Não é algo que a gente vê como um competidor nosso, mas pelo contrário, é algo que vai nos tornar ainda mais relevantes para dentro do cliente. O Copilot, eu acho que também tem bastante integração com ferramentas de terceiro também, né? Não sei. Eu tava vendo, acho que o SEMrush, por exemplo, agora tá lá com... Ele pega o Copilot, que eu acho que é da Microsoft, né? Me corrijam se tiver. Microsoft. Isso. Ele integra com algumas ferramentas de terceiros, é bem bacana. Tipo, ele pega os insights do SEMrush e fala, olha, percebemos que tal palavra-chave aumentou tanto o tráfego, você investiu tanto. Então ele já faz essa... Legal. Isso é dessa semana, inclusive, agora. Né? No comecinho de março aí, ele colocou essa atualização no ar. Tá em beta ainda. Bem Legal. Essas ferramentas, inclusive, elas já trazem até, por exemplo, qual que é o next best offer, né? Qual que é a melhor oferta, de acordo com o histórico de navegação, de compras do usuário, já traz ali qual que é a oferta ideal para você fazer. E também o next best channel, né? Qual que é o melhor canal para você ativar com aquela oferta. Então, essas ferramentas que a gente vê hoje de orquestração de canais, né? A jornada omnichannel, né? Então, ele já traz para você, com base, né, no histórico, qual que é o melhor canal ali para atingir o Thiago para ele comprar um tênis da Nike, por exemplo. Então isso tudo vai evoluir muito, né? Tá começando só. E a gente tem que explorar, não tem jeito. E a inteligência artificial, ela, né, veio para ficar, e as possibilidades a gente ainda nem sabe do que a gente vai ser capaz. Ainda isso que é muito maluco. Está muito no Porque começo. é o que ele falou, cada hora surge uma coisa nova. Mas eu vi um meme legal, que é tipo, há 8 semanas atrás a gente estava na idade das pedras, em 2 anos a gente vai estar em 3.500, tipo, porque a velocidade, né, que ela consegue imprimir na evolução é muito maior. Então é realmente impressionante. Mas e o conhecimento humano, eu acho que tem algumas coisas que a gente não vai conseguir ser substituído por enquanto, né? A gente fala, né, tu falou de omnichannel, né? Isso aí, a ferramenta ela sugere, mas como que a gente vai fazer a operacionalização disso, né? O que eu vejo, até vi também, tu falou de chat, achei que tu ia falar exatamente o que eu ia falar agora, né? Do cara mostrando que, mostrou um carro no intervalo do jogo de futebol. Aí o cara foi acessar o site, acabou o estoque. Ou ele vai procurar no Google, tá fora do ar a página. Então, como a gente sabe, a primeira coisa que o cara faz quando vê um anúncio na TV é procurar no celular, né? E dá lá a página 404, dá a página não existente. Então, a gente tem que ter essa integração entre as áreas. Eu acho que a agência é muito legal por isso. Né? A visão, eu acho que dá para falar um pouco da Única, como que vocês integram essas fontes de tráfego e essas estratégias, né, omnichannel, que eu particularmente, como eu trabalho mais pontual, eu acho muito bacana quem trabalha com essa visão mais sistêmica, né, do marketing, entender um pouco como funciona lá, se tiver espaço ainda, Lucas, já que eu estou na dúvida. Bora. Tá, show de bola. Comentando rapidamente, aí o Marcelo também complementa, porque assim, a gente tem as modernas CDPs, é um perfil de tecnologia que está na moda hoje, que elas são exatamente para você ter a visão omnichannel, ter a atuação omnichannel, e você orquestrar jornadas omnichannel, já ter ali embarcado dentro dessa grande ferramenta outras ferramentas de ativação. E aí você já consegue ali configurar jornadas. Então, por exemplo, eu fiz uma campanha no Facebook e eu quero só ativar quem, né, clicar na minha campanha no Facebook e ir até o carrinho de compras. Você já está usando ali a inteligência da CDP para criar uma audiência hiper segmentada, que é especificamente de quem está vindo da sua campanha no Facebook, indo até a última etapa da jornada de conversão e por algum motivo não está convertendo, e você já cria uma regra para essa audiência, você já automatiza tudo. Eu quero que depois que ela abandonar a jornada, que ela já receba uma mensagem no WhatsApp, com ali o produto de novo para ela já ver se ela converte. Não converteu, já vai automaticamente um e-mail.
nem abriu o e-mail, então manda agora um SMS. Então você já vai criando essas jornadas, e essas jornadas elas vão sendo otimizadas, que é o que eu estava falando, ela vai verificando, né, o comportamento do usuário nesses diferentes canais, né, o histórico de compras, e já vai te trazendo qual que é o melhor canal para falar com o Marcelo. O melhor canal para falar com o Marcelo não é SMS, porque ele nunca nem abre o SMS, e aquela inteligência já vai ali para aquela ferramenta que é a CDP. E aí você já não vai ativar ele através de SMS, não vai desperdiçar o seu budget de mídia ali, e sim aonde ele vai estar, onde ele vai interagir com a sua marca, né? E converter. Muito bom, muito bom. Falando sobre SXSW, mais novidades, que mais você viu lá? Conte-nos. O que é legal, né, da SXSW? Primeiro que é um festival que dizem que começou como uma roda de discussões, né? Outras pessoas dizem que começou como um festival de música e foi evoluindo, né? E agora adicionou toda essa camada de negócios, de tecnologia. Então, você, quando você está lá no festival, você consegue, ao mesmo tempo que ter um olhar muito diverso, mas ter um olhar específico. Você quer ter um olhar específico para a educação, para a tecnologia, para a música, para a arte, e é uma explosão de criatividade mesmo. Os né? caras também botam fogo lá, igual no Burning Man, não tem? Rolam umas ativações bem malucas lá. Sério? Por exemplo, a Netflix fez uma ativação no meio da rua ali, com projeção na fachada do prédio, intervenção. Então ali, até muita gente brinca que é a Disney das ativações, porque é tudo muito diferente, é tudo... Legal, cara. O que você vê lá é o que você vai ver muito aqui. Então lá tinham muitas ativações, muitas experiências que eram através da realidade virtual. Então, o que a gente, né, por exemplo, o Apple Vision Pro, né, é uma tecnologia que está super em evidência. Só que faz a gente questionar, né? Será que o Apple Vision Pro ele é realmente o futuro? Será que as pessoas vão aderir para valer? Né? Tem muitas empresas apostando e apostando pesado. Você comprou? Não comprei, e um fato negativo é que eu uso lente de contato, então eu não consegui nem reconhecer. Sério? E não consegui nem fazer a demo, cara, não consegui por causa da minha lente de contato. Eu não sei se é algo isso comum que acontece com quem usa a Olha lente. só, eu não Mas sabia aconteceu disso. comigo, cara. Que loucura. Que mais? E os assuntos lá, as palestras? O que você... Teve muito, assim, além de inteligência artificial, que foi o tema mais falado, né? E aí em diversas áreas, na saúde, comunicação, em tudo, mas teve também uma pauta muito grande em relação às mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, a gente viu lá uma representante que até palestrou no COP, que ela eu esqueci o nome dela agora, mas ela representa ali a comunidade indígena, né? E ela fala que a comunidade indígena, ela tem esse olhar para a natureza, que a gente tem que se reconectar com a natureza. E não é só a comunidade indígena, mas todo mundo. Isso é um problema transversal, é um problema que é em todas as camadas da sociedade. Então você vê ali uma Jane Fonda, aquela atriz de Hollywood, ela pegou, bateu pesado, bateu pesadíssimo e deixou claro assim, olha, vocês são a primeira geração que estão vivendo, né, essa mudança que as mudanças climáticas estão ocasionando na sociedade, e provavelmente vocês são a última geração que ainda pode fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então, essa foi uma das outras grandes pautas lá em relação às mudanças climáticas, e que realmente tem que fazer alguma coisa, não tem que sair do discurso. Houve uma crítica muito grande, inclusive, a canais de comunicação que não compartilham essas campanhas, que reduzem inclusive o alcance, tá? O YouTube Sério? foi criticado pesadamente por ele, quando tem conteúdo sobre contra a poluição, contra outros assuntos que não são assuntos sensíveis, de que ele reduz o impacto, tá? Por quê? Porque ele quer que o usuário fique mais tempo ali assistindo o vídeo, e às vezes esse tipo de vídeo meio que faz ele abandonar ali a plataforma, né? Sério? Eu não sabia que isso era assunto sensível do YouTube, questões climáticas. Parece que reduz o A entrega. alcance desse tipo de conteúdo, que vai também reduzindo as pessoas que têm conhecimento. E o alerta está aí, cara. Isso foi realmente uma pauta que as pessoas sabem que existem, né? Todo mundo está vendo, né? A gente está vivendo uma onda de calor aqui Nossa em São Paulo Senhora. histórica, né? E Meu isso Deus. alguma coisa quer dizer, né?
Caraca, que coisa. Falando de beber da fonte, né, cara? Que belo pote de água que nós pegamos agora, hein? Tem um Legal colega pra meu que foi caramba. também, ele falou que foi nada comparável aos eventos que a gente tem aqui. Espero, né, um dia estar lá, né, em Houston, né? Austin, Austin, isso. pertinho de Houston, né? Isso, é verdade, eu confundi. Ele falou que foi algo assim, uma coisa falou, vai o ano que vem. Eu acho que o ano que vem, né, de fato, eu irei, porque diz que é muito bacana. É imperdível mesmo, imperdível. Vale a pena, assim, para abrir a cabeça. Não digo que você vai aprender um monte de coisas novas, mas sim você vai ser o tempo todo provocado, né? Provocado no bom sentido a refletir sobre tecnologia, a refletir sobre, né, comportamento na sociedade. E aí a gente, olhando para o futuro, a gente vai conseguir se preparar para ele realmente. Sentar na mesa com pessoas mais inteligentes que você, né? A gente sempre fala isso, né? E foi isso que ele falou, eu acho muito legal. Ele falou, cara, eu me senti... E ele é um cara realmente, assim, pós-doutor e tal, um cara muito, né, bem estudado e tal, experiente de mercado. Ele falou, eu falei com pessoas do mundo inteiro lá, networking, como a gente havia falado anteriormente, né? Ele falou, fiz networking com pessoas do mundo inteiro e me sentei na mesa, jantei, almocei com pessoas que, assim, são, né, feras demais no assunto e isso me ajudou bastante. Então... não serve somente para aprendizado, mas também para networking, né? Muito bacana. O networking é até curioso a forma que ele acontece no festival. Ele é muito orgânico, né? Então você está ali participando de uma experiência, uma ativação, sei lá, da Porsche, por exemplo, e aí você já logo escuta alguém falando português e já logo rola uma identificação, quer saber o que está fazendo, como que está aproveitando o festival. E a delegação brasileira, foi realmente impressionante. Foi a maior delegação de profissionais de outro país fora dos Estados Unidos. Então foram os brasileiros, que foram mais de 3.200 brasileiros lá para Austin esse ano. Caraca, um evento de quantas pessoas, você sabe? Tem ideia? Total, não tenho ideia, mas é um evento realmente grandioso, cara. Porque é muita atividade. Você tá sempre com a sensação que você tá perdendo alguma coisa muito legal e muito importante. Que legal. E aí, falando um pouquinho de networking, porque é algo que eu particularmente estou estudando, revendo muito, e até também a Brad fomentando isso. Me diga, Thiago, como é que você trabalhou isso no sentido de rampagem do teu negócio e, né, às vezes motivando, às vezes provocando, ou às vezes de uma maneira natural mesmo isso vai acontecendo? Eu sempre fui um cara muito social, né? Então eu comecei como blogueiro, como eu falei, então sempre participei de muitos eventos. Então desde a Campus Party, né, na época de blogueiro lá em 2000 e bolinha, Acampava lá, dormia lá? cheguei a acampar, assim, acampei 2 anos, mas depois, né, o cara fica um pouco mais, a idade chega e o cara fica um pouco mais chato. Não vou dormir aí, não. Não, eu falei, não denuncie idade novamente, né, Lucas? Né? Mas enfim, sim, cheguei lá, mas sempre participei de muito evento. Como eu sou fora do eixo Rio-São Paulo, né, pessoal? Então, assim, né, trafego um pouco por Minas Gerais, tem bastante cliente de BH. Então eu acabo participando de muito evento e também faço muita coisa, né, quem tem essa opção, obviamente, né, pessoal, nem sempre a gente tem essa opção, né, lógico, mas de visitar os seus clientes, né, fazer uma reunião presencial, né, tem o seu valor, participo de muito grupo de WhatsApp do próprio setor, né, e, né, sempre fomento, né, aqui vai ser um pouco techniquez, né, para quem não conhece muito de SEO, mas é o tal do Double EAT, que é a grande base do algoritmo do Google, que é experiência, expertise, autoridade e confiança. Então eu faço o meu próprio. Em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de pau, né? Então eu faço o meu Double EAT. Então é dessa forma que eu faço o meu network, e foi assim, né? Sempre fomentei muito. Então, no meu LinkedIn lá tem os depoimentos dos CEOs, dos CMOs das empresas. Então o meu network, além de ser, né, presencial, né, venho para muito evento aqui, enfim, eu também fomento muito a presença digital minha, através de grupos. Então, gente, né, quem tem esses grupos de discussão, né, enfim, a Brad tem os seus grupos e tem seus grupos também em algumas regiões, né, então, inclusive lá em Santa Catarina agora, né, entraram em contato comigo, acho que vai ter, né, já tem, né, mas vai dar uma fomentada lá no grupo, né, em Santa Catarina. Então, participem, pessoal, acho que isso é fundamental para o crescimento orgânico, né, da empresa e do profissional. Em casa de ferreiro, o espeto da eficiência digital é uma espada ninja. Espada ninja na vitrine. Boa, muito bom. Meus amigos, que nível, que nível. Esse eu mais escutei do que falei, porque, né, assim precisava ser, porque, meu Deus, quanto conteúdo legal.
Pessoal, como a gente está falando de associados que muito provavelmente vão escutar essa conversa aí no sentido aspiracional de dizer, putz, eu quero que minha agência chegue nos 20 anos, eu quero ter colaboradores desse nível, desse quilate. As orientações, dicas, por favor, o que vocês poderiam dar de direcionamento? Ó, segue esse caminho aqui que vai dar bom. Essa é uma boa, né? Eu acredito que, assim, acima de tudo, você saber que você está lidando com uma outra pessoa do outro lado, seja com seu cliente ou um funcionário. Então, respeito e transparência sempre. Acho que isso é base, né? Mas é muito importante. É sempre bom lembrar. E você ter uma vontade sincera de querer ajudar o seu cliente, sabe? Entender a indústria dele, entender os concorrentes dele. Isso num aspecto que eu acho que é o que vai gerar negócio, vai gerar dinheiro e que vai permitir você conseguir chegar em 20, 30, 40, 50 anos, né? Você pegar bons profissionais para trabalhar com você, pessoas que são melhores que você, que têm uma capacidade de execução, planejamento melhor que a tua também, e ter essa parte desse relacionamento muito sincero, muito honesto e com muita vontade de fazer diferente com o seu cliente, sabe? Então eu iria nessa linha. Muito bom. Muito bom. A dica que eu dou, cara, assim, primeiro de tudo, você usou uma palavra muito legal que eu gosto muito, que é resiliência, né? Então, você tem que estar sempre pronto para tudo, pronto para mudar, pronto para ir atrás, pronto, né, para às vezes pegar e fazer algo você mesmo, delegar, né? Tem muita gente que tem dificuldade em delegar, né? Eu imagino que quando você tem um negócio, você tem um carinho tão grande para aquele negócio, é o que o nosso CEO está fazendo hoje, né, o Roberto? Tá confiando aqui na gente, né? Tá delegando, e isso é muito legal, porque você vai empoderar e vai fazer com que os seus colaboradores eles cresçam. E o Marcelo ele trouxe um ponto muito legal, que assim, você tem que se cercar de pessoas boas e se ideal ser melhor que você, né? Nem que seja numa competência específica, né? Por exemplo, ter um Thiago perto para falar de SEO, para falar de conteúdo, isso aqui é maravilhoso, cara. Então, assim, é esse tipo de pessoas que você tem que se rodear, não desistir, né? 20 anos poderiam ser muito menos que isso, poderia ter acabado a história da Única antes, mas é saber se moldar, é saber ser esse camaleão, né? E se transformar e se adequando ao mercado, porque o nosso mercado ele muda todo dia. Tecnologia, cada dia uma coisa nova que vem e muda tudo, a gente está vivendo isso, e a Única vai ter que se adaptar, né? Assim como todo o mercado. Por favor, Tiagão. Falar também um pouco, então, as minhas considerações finais, pessoal, assim, primeiro, saber, né, onde que estão as tuas grandes especialidades, eu acho que é importante, né, assim, o Alexandre bem falou, né, eu, por exemplo, dentro da minha consultoria, a primeira coisa que eu fiz foi contratar pessoas, né, em áreas no qual tinha menos conhecimento. Né, então hoje eu tenho um especialista em GA4, né, em BI, enfim, né, que faz parte da minha equipe, e saber, né, exatamente onde tu, né, se dá muito melhor. Né, e eu faço justamente isso. Né, então o meu papel dentro da minha consultoria é justamente ser o frente dentro das reuniões e entender um pouco dos problemas de cada um. Então eu colho essas informações, eu passo para a minha equipe, a gente discute e traz as melhores soluções, né, para os clientes, né, no qual eu dou mentoria e consultoria. E falamos bastante, mas acho que vale a pena reforçar relacionamento, né, gente? Networking, eu acho que tudo é importantíssimo a gente fazer, né? Faz parte do crescimento não só como profissional, né, mas também, né, de negócio, né? Então, assim, você vai ter a sua carreira, lembrando, carreira é uma coisa, a gente sabe que nem todo mundo aqui é dono, tem, né, enfim, tem pessoas aqui que vão crescer, que vão fazer merges, enfim. Então, tenha né, ciência do seu momento, né, e onde pode chegar e fazer o seu devido relacionamento. Muito bom. Bom, se eu pudesse acrescentar, vocês foram falando, eu pensava aqui. Pode? Eu pensava assim, vou falar esse, aí falava. Caramba, tô ficando sem opção. Mas eu acho que num ponto de complementar, na questão de resiliência, eu sempre faço um comparativo com o Rio, o curso do Rio. E o curso do Rio, ao longo dos anos, ele vai mudando, né? E por quê? Ele vai se adaptando às intempéries, a tudo que vai acontecendo nas margens. Mas, acima de tudo, ele tem paciência para que aquilo aconteça ao longo do tempo, né? Então, além de você ter resiliência para se adaptar a novos cursos
que a natureza e o mercado vai nos cobrar, a gente precisa ter paciência para que essas coisas aconteçam. E eu, como uma pessoa que não tenho muito paciência, né, isso é um exercício. E vou continuar nessa luta. Bora. É isso. Pessoal, obrigado para você que quer fazer parte dessa família da Abrad. Você vai encontrar aqui um QR Code, né? Onde você vai se associar, vai fazer parte, vai estar aqui na mesa, vai compartilhar, vai aprender com a gente. E that's not all, folks, né? A gente continua, próximos episódios, novos assuntos. E é isso, meus amigos. Obrigado, valeu pela participação. Tamo junto e até a próxima.